Oiê, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A intenção desse vídeo era simplesmente te ensinar um bolo chá revelação, todo perfeitinho, editado, maravilhoso. Mas aconteceram alguns erros até a gente chegar no resultado que a gente queria. E eu quero mostrar para vocês esses erros, como consertar esses erros. Então fica comigo até o final desse vídeo para ver o resultado. Vem comigo? Nós vamos começar pelo recheio. E aí já começou errado, porque a gente quis usar um molde de preparo que a gente já tinha visto em alguns lugares para testar e não dá certo. Não adianta colocar a redução do suco de limão junto, tudo junto para poder cozinhar, que vai talhar e seu brigadeiro vai ficar pavoroso. Mas até aí a gente não sabia. Então a gente foi fazendo nosso brigadeiro normal, como a gente faz qualquer outro brigadeiro. Esses pontinhos aí é raspa de limão, porque é o que dá mais sabor, mas a gente também queria colocar o suco, porque a gente achou que daria certo. Nós escolhemos o brigadeiro de limão porque ele não tem uma cor, né? Não é um brigadeiro de maracujá, que já é mais amarelado, e a gente também não queria fazer de ninho, porque a gente queria algo diferente. Aqui a gente tá usando rosa, porque foi a cor que a gente escolheu, né? Mas de cara, minha irmã falou assim, não vai dar certo, porque espumou, virou quase que um mousse antes de ir pra panela. Mas já estava tudo junto, não tinha como separar, então a gente foi cozinhar na esperança de que desse certo. Mas não deu certo, gente. Deu ponto direitinho, ficou do jeito que a gente esperava em relação à tonalidade. Usar o corante em gel dá certo. Então, assim, esses foram os pontos super positivos desse brigadeiro. Se você quiser fazer um brigadeiro colorido, coloque o corante em gel antes de cozinhar. Só que você pode colocar menos da cor que você acha que vai ficar no final. Porque aí, ó, ficou um tom mais de goiaba. Ficou rosa, dentro da tonalidade que a gente queria. Mas se a gente tivesse colocado menos, teria ficado um rosa mais clarinho, né? Mas aí vai de gosto, é opcional. Tentamos resolver o problema do brigadeiro talhado usando um mixer. E é aí que minha teoria entra, de que quando a gente passa o mixer no brigadeiro, ele perde o ponto. Eu vejo algumas confeiteiras fazendo, eu já fiz e sempre tenho essa sensação. E foi nesse bolo que eu acho que a minha teoria tá super certa. Mas depois eu vou fazer um vídeo, vou fazer o teste certinho para poder dizer a vocês se realmente acontece ou não acontece o desandamento do recheio quando a gente passa ele no mixer, tá certo? Fiz a minha cinta de borequim antes de colocar o recheio. Eu usei o bico 3A, que ele é mais fininho, então eu fiz uma cinta dupla, porque eu queria que ficasse pouco borequim para dentro do bolo, né? Para não ocupar o espaço do recheio. E aí a cinta começou a sair. Então a gente achou que eu coloquei a cinta fora demais. E aí eu consegui montando, né? Achei que tinha resolvido ali o problema, só que não foi bem assim. Então, não foi só a cinta que estava saindo do bolo, o recheio também estava. E a gente não conseguiu entender no momento, porque assim, ficou no ponto certo o recheio ficou super firme. Inclusive a gente teve que levar um pouquinho no micro-ondas para ficar mais maleável no saco de confeitar. E simplesmente ele começou a sair do bolo. Bateu aquele desespero, mas a gente pensou, a gente não pode parar. Cavei ali, tirei o excesso, a parte que já estava saindo, já que queria sair, a gente foi lá e tirou mesmo. Passou um pouquinho de borequim e já colocou o acetato para poder salvar esse bolo. Então, se isso acontecer com você e seu recheio não tiver extremamente mole, tipo vazando mesmo, como se fosse água, dá para salvar, tá bom? A gente vai mostrar outras coisas que a gente fez nesse bolo. Então, continua com a gente aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações. Toda semana tem vídeo novo, tem dicas novas aqui para vocês. Foi nesse momento que eu decidi colocar o acetato até acontecer esse desastre. Gente, esse bolo tinha tudo para dar errado. Olha o estado que ficou esse bolo. Juro para vocês que a vontade de desistir era grande. Mas eu fui, coloquei o acetato, né? Minha irmã estava aí, a gente estava trabalhando juntas. Colocamos o acetato, respiramos e voltamos. O bom de você montar seu bolo à mão livre é que se o recheio estiver mole, você descobre na hora. Não descobre quando você estiver entregando para o seu cliente, não. Você vai descobrir ali na hora da montagem. Aí coloquei o topinho, né? A última camada de bolo com um pouco de dificuldade. É por isso que eu gosto de montar a mão livre. Mas ficou desse jeito. Ficou feio? Ficou feio. Mas depois ele vai ficar bonito.
Vamos para a solução do nosso primeiro problema, que foi o recheio. Se o recheio tá mole, não adianta, ele não vai ficar em pé. Seu bolo vai desandar, gente. Não adianta insistir. Então, o que a gente fez? A gente blindou o bolo só com cobertura fracionada. A gente não fez uma ganache. A gente preferiu fazer uma casquinha fina de chocolate puro. Aqui onde a gente mora, tá muito quente esses dias. Então, quando esse bolo sair da geladeira, na hora do corte, ele vai estar maleável. E a gente fez uma casquinha, sabe bombom? Quando você morde o bombom, é aquela casquinha ali. Não foi nada além disso, não. Tá bom? Se você for fazer um bolo e acontecer isso, e você for mandar para longe, aí eu te aconselho a fazer uma blindagem com ganache mesmo, né? Porque aí vai ficar uma blindagem um pouquinho mais grossa. E aí não corre nenhum risco, zero riscos do seu bolo desandar, tá certo? Terminamos de blindar o bolo e levamos para a geladeira para cristalizar. Na hora de aplicar a cobertura, aqui foi tranquilo, normal, como se estivesse sendo diretamente no bolo, sem problemas nenhum. Apliquei a cobertura no bolo todo e fui espatular para ficar um espatulado o mais lisinho possível. Nesse dia estava muito quente e nem o baraquinho estava querendo sobreviver nisso aí, viu, gente? Tava meio mole, mas aí a gente foi levando para a geladeira, tirava da geladeira. Nessa hora aí da espatulagem, eu enfiei a espátula no bolo. E aí tive que voltar para fazer tudo de novo, mas deu certo. Nesse momento, o meu bolo já estava um pouco gelado, né? Deixei na geladeira uns minutos para me auxiliar e aí para poder fazer um acabamento mais perfeito. E agora eu fui tirar as quininhas. Passou no bolo, tira o excesso, limpa num paninho. Passou no bolo, tira o excesso, limpa no paninho, até suas quinas ficarem do jeitinho que você quer. E vamos para o erro de número 2, que impactou na minha decoração, mas foi assim, totalmente culpa minha, não tem nada a ver com a cobertura, com recheio, com nada. A ideia inicial era essa, cavei, fiz vários côncavos no meu bolo, vários buraquinhos, e iria preencher, como vocês vão ver mais para frente, eu vou preencher de verde e rosa, porque foram as cores que a gente escolheu para o bolo de chá revelação. Verde e rosa. Não precisa ser necessariamente rosa e azul, a não ser que seu cliente peça. E aí eu fui preenchendo, até então estava indo tudo certo. Aí você com paciência preenche buraquinho por buraquinho, certo? Pode ser com a espátula também. E na hora de espatular, era para eu tirar o excesso e não raspar. O que eu fiz? Comecei a raspar. Se vocês olharem, logo no comecinho estava dando certo. E depois deu tudo errado, gente. Aí como não tinha como eu refazer, porque eu não tinha mais cobertura branca suficiente para tirar toda essa e colocar de novo, eu resolvi usar outra espátula, que foi espátula de textura, para fazermos um bolo listrado. Porque não tem cão caça como gato. Se não dá para fazer de um jeito, dá para fazer de outro e a vida que segue. Depois que eu passei a espátula de textura, ficou com muitas falhas na parte que é para ficar para fora, né? Então fui preenchendo com mais cobertura branca, era o único restinho que eu tinha, então deu para usar para isso aí, só não daria para cobrir o bolo todo de novo, infelizmente. E aí fui passando até ficar lisinho e começar a preencher com o rosa e o verde. Nessa hora é importante usar um saco de confeitar. Se você não tiver mais saco de confeitar, coloca um saquinho, alguma coisa assim, porque vai facilitar a sua vida. E aí você aplica todo rosa, depois todo verde ou a outra cor que você escolher. Você pode fazer com qualquer cor. E aí, no caso, antes de espatular, eu levei na geladeira por 5 minutos. Na verdade, no congelador por 5 minutos. E minha geladeira nesse dia, como a gente estava abrindo ela com muita frequência, ela estava demorando de gelar. Então, eu levei para o congelador por 5 minutos e depois vim e tirei o excesso e não raspei a cobertura como eu fiz na decoração anterior. Mas de qualquer forma, ficou lindo. Eu jurava para vocês que o bolo não ia sair, que hoje não ia ter vídeo, mas graças a Deus deu tudo certo. Depois que eu terminei de passar toda a espátula no bolo, eu fui preenchendo os buraquinhos que ficou com o rosa e o verde. Passei a espátula novamente para dar um acabamento bem bonito.
A bordinha verde não estava no roteiro, mas ficou assim incrível e a gente decidiu deixar. A gente ia deixar lisinho, mas como ficou muito bonitinho essa borda verde, a gente resolveu deixar ela aí. Aí com a espátula bem pequenininha eu fui ajustando, porque, né, ficou muito alta essa parte. Para finalizar, eu vou usar um biscoito para decorar o bolo. E aqui eu estou usando um pouquinho de cobertura para colar, mas se sua cobertura estiver molinha, talvez nem precise colocar mais cobertura no bolo. Aqui eu mandei imprimir no papel de arroz, porque eu não sei pintar, recortei e colei no biscoito. E se você ficou até aqui, um beijo e até a próxima!